Irmãos, nós vamos fazer a leitura do texto completo, desde o verso 16 até o 41, e aí depois as explicações, a exposição vai ficar restrita apenas aos versos 19 a 22. Então, abra sua Bíblia, Atos 13, faremos a leitura dos versos 16 a 41. Acompanhe comigo a leitura do texto, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhe deu juízes, até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam. Mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias ele foi visto pelos que tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2, Você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou dessa maneira: E cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção, porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Irmãos, lembrando que este aqui é o sermão que o apóstolo faz na cidade de Antioquia. Ele está lá em uma sinagoga judaica expondo o evangelho, pregando o evangelho para os seus ouvintes. E este, assim como Paulo era um bom pregador batista, essa é uma pregação em 3 pontos. O apóstolo Paulo ele divide o seu sermão em 3 partes. A primeira parte, a parte que hoje nós vamos terminar, essa primeira parte do sermão, Paulo está aqui oferecendo um panorama acerca da história do povo de Israel. Paulo, ele começa essa exposição do evangelho, da pregação dele, que quer levar a Cristo, buscando um ponto de contato. E o ponto de contato é a história de Israel. Uma história que você precisa lembrar que,
para aquele povo, naquele primeiro século, o povo judeu, ele era muito orgulhoso sobre aquilo. Ele tinha orgulho da sua história, de serem o povo escolhido por Deus, o povo que recebeu as alianças. Eles eram os descendentes dos grandes patriarcas. Então, isso certamente, Paulo, ao começar a sua exposição do Evangelho, falando da história do povo, ele atraiu a atenção deles. Era um assunto muito querido por eles, falar da história do seu povo. Só que, diferentemente do que a gente poderia pensar, Paulo ele não usa essa história para exaltar aquilo do qual eles se orgulhavam, para mostrar, sim, vocês são um povo especial, sim, os patriarcas são pessoas maravilhosas, escolhidos por Deus. Não. Ele usa a história muito querida para aquele povo para expor o pecado deles, para derrubar todo orgulho, para expor a graça de Deus, como tudo aquilo que Deus fez ao longo dessa história incrível. É a história mais incrível de qualquer nação deste universo. É a história mais impressionante de qualquer povo. Mas ele pega essa história e exalta a Deus. Tudo o que aconteceu na vida de vocês foi graça de Deus. Vocês não têm do que se orgulhar, porque Deus é aquele que tem poder para fazer tudo o que Ele deseja, e Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas, mesmo que vocês não mereçam isso. Então aqui Paulo ele vai revisitar 3 grandes períodos da história de Israel. O período das conquistas, liderança por Josué. Você tem o período dos juízes de Israel e o período dos reis. Paulo ele não só relembra essas histórias, mas ele expõe os fracassos. Ele expõe a infidelidade do povo. E ele expõe como Deus se manteve fiel e gracioso, mesmo diante de um povo que não merecia a sua graça. Aí tudo faz sentido. Aí você realmente entende o que é graça de fato. Graça é um favor que nós não merecemos. Aquele povo olhava para a sua história como nós merecemos. Olha como nós somos bons. Olha, Deus nos escolheu pelas nossas qualidades. Nós não somos pecadores como os outros. Nós somos um povo especial. Paulo vem e mostra, nada disso. Se há alguma coisa de boa na história de vocês, isso se deve pela graça de Deus. Se deve porque Deus foi fiel a vocês, as promessas que Ele prometeu no passado, mesmo diante de tanta insatisfação e de tanta infidelidade. Então, os versículos que nós veremos hoje, eles nos propõem aqui, mais uma vez, e essa é a intenção do apóstolo Paulo, levar os seus ouvintes a uma análise honesta sobre o orgulho humano, sobre a tendência que nós, seres humanos, temos de excluir Deus dos nossos planos, das nossas conquistas. Além de uma constante necessidade de nós reconhecer e relembrar aquilo que é a graça de Deus. Que tudo aquilo que acontece em nossa vida, seja as coisas boas, porque há coisas boas nessa história de Israel, sejam coisas ruins, momentos de dificuldade e sofrimento, tudo isso está debaixo do controle de um Deus que é soberano e gracioso. Essa é a reflexão que nós temos sempre que fazer aqui. Refletir sobre a nossa condição, como nós nos colocamos diante de Deus. Será que nós estamos diante do Senhor em uma posição de humildade, reconhecendo quem Ele é? Ou será que ainda há em nós algum tipo de orgulho que nos leva a pensar que talvez as coisas boas acontecem pelos nossos próprios méritos? Então hoje nós vamos tratar aqui esses versículos que falam de 3 momentos da história de Israel. O período das conquistas, sob a liderança de Josué, um período de muitas vitórias, de muitas glórias para este povo. Mas veremos também um período dos juízes, um período extremamente nebuloso da história de Israel. E aí então ele encerra esse resumo da história com os reis de Israel. Então o meu objetivo aqui essa manhã, irmãos, é colocar os nossos olhos para esses períodos da história diante dessa mesma perspectiva que Paulo tem ali.
a perspectiva de exaltar aquele que é o Senhor da história. A perspectiva de olhar para esses momentos históricos e extrair ensinamentos para nós hoje. Nós nos colocarmos na posição daquele povo. Será que nós também não podemos, em algum momento, ter esse mesmo tipo de pensamento de Deus reagindo a nós pelos nossos méritos? É isso que nós vamos tentar encontrar aqui, os ensinamentos desse texto. Então, a primeira parte aqui, nós vamos tratar com o período das conquistas. E isso, Paulo fala ali nos versos 19 e na primeira partezinha do versículo 20. Então, olha ali novamente no texto. Paulo diz assim: e havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Então, Paulo está realizando aqui um resumo da história. Um resumo da história desse povo, do povo de Israel. Desde o momento inicial, que nós já vimos na semana passada, quando ele tirou os descendentes de Jacó do Egito, momento em que eles eram apenas descendentes de um homem, né, Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, daí vem a ideia de nação de Israel, os descendentes daquele homem chamado Israel, os descendentes de Jacó. Deus pega aquele povo que era só descendente e então leva eles até um território, até uma terra, e fará deles a partir dali uma nação. A partir do momento que ele coloca essas pessoas, esses descendentes, na terra que ele havia prometido para Abraão, eles passam a ser não só descendentes de Israel, mas a nação de Israel. Depois de Deus tê-los tirados do Egito, colocados lá, eles vagaram ali por 40 anos no deserto durante essa viagem. Nós vimos aqui na semana passada, eles passaram esses 40 anos quase sem murmurar, né? Quase sem reclamar. Foi uma viagem muito tranquila ao longo desses 40 anos. Não. O que mais houve ali foi reclamações diante de Deus, murmurações diante de Deus. Mas passado esse tempo no deserto, o Senhor os colocou numa terra que ele havia prometido a Abraão. É o que Paulo diz no verso 19: e havendo destruído 7 nações, em Canaã, deu essas terras como herança do povo. Lá em Deuteronômio 7:1, Moisés cita as 7 nações. Ele diz quem eram essas nações. E ele fala dos heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Um monte de eus ali que estavam habitando. Mas Moisés fala algo mais, ele acrescenta uma informação importante. 7 nações, diz Moisés, mais numerosas e mais poderosas que vocês. Aí que Deus levou eles para um lugar onde não era um lugar, um terreno baldio. Não foi uma invasão do MST em terras improdutivas. Não, ele colocou esse povo em um lugar habitado. Haviam 7 nações mais numerosas que eles e mais poderosas. Por que Deus leva eles ali? Para mostrar que a terra Deus daria a eles. É o que Paulo enfatiza no texto. Quem destruiu as 7 nações? Foi Josué? Foi o seu exército? Paulo diz, e havendo Deus destruído essas nações, deu a terra para vocês como herança. E Paulo acrescenta ainda que isso levou cerca de 450 anos durante o período ali onde eles estiveram, desde a saída do Egito. Quantos anos eles ficaram no Egito? 400. Quantos anos no deserto? 40. Já dá quanto? 440. E aí você tem mais o tempo da conquista, que foi aproximadamente 7 anos. Daria 447. Paulo aqui arredonda, ele dá um número redondo, 450 anos. Há alguma controvérsia se ele está falando sobre esse período ou se ele está falando sobre o período de Juízes. Mas é que o texto no original ele não tem as vírgulas, a pontuação que nós aqui temos. Então a gente não sabe exatamente se ele fala dos 450 anos do período da saída do Egito à conquista ou se é do período de Juízes, porque é muito parecido o tempo. Porém, a maioria concorda que é a primeira parte. E aí, a gente tem que lembrar algo que eu
comentei já aqui antes e comentei muito na semana passada. Essa perspectiva orgulhosa dos judeus. A perspectiva que eles olhavam para a sua história como sendo pessoas muito importantes, Deus está reagindo a nós pelo nosso valor. O que Paulo faz aqui mais uma vez? Talvez esse seja o tempo de maior glória do povo de Israel, o tempo das conquistas com Josué. Talvez seja o tempo onde eles olhariam e veriam com muito mais orgulho essa sua história. Mas Paulo aqui lança fora isso. Ele mostra que foi Deus quem fez isso. Deus deu a vocês essa terra. Isso só aconteceu porque Deus foi fiel às promessas. Vocês não mereciam a terra. Vocês murmuraram durante os 40 anos no deserto. Essas nações que estavam ali eram mais numerosas que vocês e mais poderosas. Mas Deus deu a vocês. Então Paulo ele segue essa mesma linha, o mesmo argumento está sendo usado. Não foi a nação de Israel que expulsou as nações. Eles não fizeram isso porque eles eram mais inteligentes e mais capazes. Deus destruiu esses povos. Deus deu a terra como herança. Deus fez isso não porque vocês mereciam, mas porque Ele é um Deus de graça. Paulo dá todo o crédito ao Senhor. Então, todo esse período de conquistas, que é sim um período repleto de muitas vitórias. Se você ler o livro de Josué, você vai ver isso, vai ver muito disso. Vitórias militares, vitórias heróicas, vitórias até muitas vezes improváveis, eles vencendo as batalhas. Você vê em Josué a figura de um grande líder, sábio, poderoso militarmente. Você vê ele ali guiando o povo com muita sabedoria durante esse tempo de conquista. E aí, irmãos, em tempos assim, em tempos onde as coisas vão bem, como foi esse tempo do início, onde eles entraram na terra e saíram conquistando a terra. Esse foi um tempo muito bom para eles. E em tempos assim, tempos de conquista, de glória, em períodos em que a vida parece seguir a linha do sucesso, em tempos de prosperidade, nós podemos ser tentados a achar que a fonte desse tempo, o motivo pelo qual estamos desfrutando de momentos assim, que a motivação, o motivo, a fonte esteja em nós, nas nossas capacidades. Se eu tenho algum sucesso, isso ocorre por causa da minha força, da minha inteligência, da minha capacidade. Em tempos assim, nós somos tentados a excluir Deus da equação. A achar que Deus está só reagindo a nós, nos dando o que merecemos. Irmãos, o nosso coração nos engana sobre isso. Em momentos onde tudo vai bem, parece que nós deixamos o Senhor de lado. Nos esquecemos, deixamos de orar tanto. A maior prova disso, irmãos, e se você tem uma caminhada cristã, você vai concordar comigo, é que nós não dobramos tanto o joelho a Deus quanto em tempos de sofrimento. Em momentos de dor, nós estamos lá orando quase que constantemente, dia a dia, noite a noite. Mas em momentos onde as coisas estão alinhadas, onde parece que tudo está caminhando no curso que eu imaginava, nós esmorecemos nessas práticas espirituais. Então nós temos sim essa tendência de quando as coisas estão bem, deixar Deus de fora. Mas a Bíblia não fala, ela não ensina isso em momento algum. Deus jamais pode ser colocado fora da equação que Ele mesmo criou. Por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Se estamos desfrutando de momentos bons em nossa vida, se temos desfrutado de conquistas de glória, isso se deve somente ao Senhor. Não porque Ele reage a nós, mas porque Ele é fiel e gracioso. Em momentos onde as coisas estão bem, nós também temos que nos lembrar de dar a Ele toda a honra e glória.
Se algum momento alguém olha para você e pensa, nossa, olha que pessoa com sucesso, nossa, que exemplo. Se você observa isso, você é obrigado a levar os olhos da pessoa até aquele que é o autor de todas as bênçãos. Não é por mim, é pelo Senhor. É somente por Ele, porque Ele concede o ar que eu respiro. Ele concede a força aos meus braços, Ele concede todas as coisas de bom que há em mim. E é isso, parece que Paulo quer mostrar aqui aos seus ouvintes. A epístola de Tiago também fala sobre isso, sobre uma disposição orgulhosa que nós, seres humanos, podemos ter em nós, que exclui Deus da nossa vida. Olha o que fala Tiago 4, 13 a 16. O texto diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e teremos lucro. Olhe você que diz, amanhã eu vou para tal lugar, e farei tal coisa. Aí Tiago diz, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. O que Paulo faz aqui na sua pregação em Atos é o mesmo que Tiago fez na sua epístola. Despertar os ouvintes a uma consciência de que tudo que ocorre na nossa vida depende de Deus. E é por conta de entender isso que nós devemos viver diante dessa perspectiva. Uma perspectiva de dependência ativa. Reconhecer que tudo que nós fazemos, nós só fazemos se o Senhor permitir. Se o Senhor for conosco. Então, em tempos de calmaria, de vitória, de paz, de conforto, nós podemos sim esquecer de onde procedem essas coisas. Podemos sim deixar Deus de fora. Podemos sim nos enganar e cogitar em nosso coração que tudo aquilo que de bom temos desfrutado vem de nós. Então isso deve nos levar a refletir. Especialmente nessa época do ano, irmãos. Final de ano é sempre excelente para você meditar sobre a sua vida. É excelente para se estabelecer metas. E nesse momento nós temos que pensar como nós temos vivido a nossa vida. Será que ao traçar os meus planos, ao traçar as minhas metas para o próximo ano, como eu faço isso? Será que ao pensar no que eu desejo para o próximo ano, eu me coloco com esse espírito orgulhoso que diz, no próximo ano eu vou fazer tal viagem, eu vou trocar o meu emprego, eu vou iniciar aquele curso que eu tanto quero, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. 2026 será maravilhoso porque eu vou fazer tudo isso que eu desejo. Ou será que nós temos uma postura consciente de dependência, que olha para o próximo ano e diz, 2026, se Deus quiser, eu farei isso. Em 2026, se Deus quiser, e se Deus abençoar, eu vou realizar essas coisas. Tudo que eu pretendo fazer, eu só farei se Deus for comigo. Porque eu sei que eu dependo dEle em todas as coisas. Como você tem feito as suas metas? Como o primeiro acaso, alguém que diz, eu farei, eu conquistarei, será assim, eu vou lá e vou fazer isso? Ou será que a sua mente é uma mente que depende do Senhor e que diz, se Deus quiser, se o Senhor abençoar, glórias ao Senhor. Saindo do período das conquistas de Josué, ali naquele momento, o apóstolo agora parte ao período dos juízes. E isso é citado aqui no texto
na segunda parte do verso 20, que diz: depois disso lhe deu juízes até o profeta Samuel. Então Paulo ele sai de um período de muita glória, de muita conquista, para um período trágico da história dessa nação. E não tem como não notar, Paulo, quando ele faz esse resumo da história, parece que ele passa batido pelo período de juízes. Ele não fala muita coisa. Depois disso, lhe deu juízes até o profeta Samuel. É possível, irmãos, que no sermão completo, lembram, semana passada eu expliquei isso aqui, é o esboço do sermão. Lucas não registrou o sermão completo, ele registrou um esboço. Paulo ele falou muito mais lá. É possível que Paulo tenha discorrido um pouco mais sobre esse período na sua pregação original, lá na sinagoga judaica. Mas Lucas decidiu registrar apenas isso, sobre esse período. Por que será? Talvez porque esse seja um período que para o judeu não precisa de muito comentário. O povo judeu sabe o que aconteceu no tempo dos juízes. Ele sabe o que aconteceu desde depois da liderança de Josué até Samuel. Talvez nós não estejamos tão familiarizados com isso. Eu digo, nós cristãos modernos, nós conhecemos bastante do Novo Testamento, mas talvez muito pouco do Antigo. A gente não tem tanta familiaridade. A gente, na preferência, vamos estudar o Novo. Vamos estudar sobre Jesus, sobre o Evangelho. E para que a gente possa ter uma dimensão um pouco mais aprofundada sobre esse período, eu quero que você abra a sua Bíblia em Juízes. No livro de Juízes, é lá no início, depois dos textos do Pentateuco, você tem Josué. E aí, passando, você vai encontrar o livro de Juízes. Juízes 2. Juízes 2, versos 10 a 19. Irmãos, esse texto aqui, Juízes 2, dos versos 10 a 19, é um resumo de tudo o que ocorre ao longo de todo este livro. A gente viu lá na semana passada que aquela geração inteira que saiu do Egito, lembram? As pragas sai uma geração inteira sob a liderança de Moisés. Aquela geração que viu os sinais, que viu tudo que Deus havia feito, ela passou por aquele período inteiro de peregrinação, porque ela não confiou em Deus, mesmo tendo visto Deus agir. E a nação inteira perece, morre no deserto. Só entra na terra que Deus prometeu a segunda geração, a geração dos filhos daquela primeira geração. E aí talvez a gente pudesse pensar, poxa, a segunda geração deve ser melhor que os pais, né? Os filhos devem ter aprendido com o erro dos pais. Eles viram o povo perecendo por causa da sua rebelião e eles não vão cair nos mesmos erros. Triste engano. A geração foi pior. A geração dos filhos foi pior que a dos pais. Olha o que diz o texto de Juízes 2, versos 10 a 19. Toda aquela geração também morreu. A geração que saiu do Egito e peregrinou no deserto. Aquela geração havia morrido e foi reunida aos seus pais, ou seja, foi sepultada. E depois dela se levantou uma nova geração. Agora olha as características dessa nova geração, que não conhecia o Senhor. Ué, mas Moisés não falou tantas vezes que eram para os pais ensinar os seus filhos? No levantar, no caminhar, ao se deitar. Não é isso que o Deuteronômio ensina para os pais, ensinar os seus filhos sobre a palavra de Deus? Será que os pais fizeram isso? Será que eles obedeceram a própria palavra, ensinaram os seus filhos? O que diz o texto? Eles não conheciam o Senhor. Não conheciam o Senhor. Nem as obras que ele havia feito por Israel. Eles não contaram nem a história do povo para eles. Não contaram nada. Então, qual o reflexo disso? Olha a consequência de fazer isso. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor.
servindo os Balaéns. Aqui, irmãos, falsos deuses. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram. E provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes havia dito e como lhes havia jurado. E estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porque o Senhor se compadecia deles, ante o seu gemido, por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes, e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Agora vá mais adiante até o capítulo 17. 17, verso 6. E aqui esses dois versículos que eu vou ler é o resumo da conduta desse povo nessa época da história. Juízes 17, verso 6, diz ali: naqueles dias, nos dias dos juízes, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. E olha como encerra o livro no capítulo 21, verso 25, último versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. O autor do livro aqui enfatiza esse modo de proceder. Cada um naquele momento fazia o que bem entendia. Eu vou fazer o que eu acho certo a ser feito. Eu ignoro a Deus, eu ignoro a sua palavra e faço tudo aquilo que eu acho certo. Então o que nós vemos aqui nesse período da história é um ciclo vicioso que se repete. E esse ciclo vicioso que se repetia só acontecia porque o povo fazia o que ele achava que devia ser feito. Abandonaram os mandamentos de Deus e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E aí iniciava o ciclo. Que ciclo é esse? Desobediência. Abandonei a palavra, vou fazer o que eu acho certo. Qual que é o reflexo, o resultado de fazer isso? Desobediência. Desobediência a Deus. E aí, em virtude da desobediência, o que acontecia? Os castigos previstos por Deus na sua lei. Deus havia dito: se vocês me abandonarem, se vocês adorarem outros deuses, acontecerá isso, aquilo e aquilo outro. Os inimigos vão triunfar sobre vocês, vocês sofrerão os castigos dessa lei. Desobediência. Aí vinha a aflição. Ninguém gosta de sofrer. E aí eles começavam a gemer. Alguns autores colocam que o ciclo aqui seria desobediência, aflição e arrependimento. Mas se você olhar no texto, não há arrependimento. O que existe são gemidos. O que existe é sofrimento. Só que como Deus reage dando redenção, no sentido de levantando uma pessoa para aliviar esse sofrimento, as pessoas pensam: Deus está agindo em favor deles porque eles se arrependeram. Não, não foi porque eles se arrependeram, foi porque Deus é fiel às suas promessas. Ele fez uma aliança com aquele povo. Então, ao ver eles gemendo, Deus diminuiu o sofrimento deles.
levantava ali juízes, que não são juízes de toga, juízes do STF. Levantou o Alexandre de Moraes lá para resolver o problema. Não. Deus levantava uma figura de um libertador. Normalmente esse libertador era muito localizado, nem alcançava Israel inteiro, todo o território, mas em um determinado local onde estava havendo aquele sofrimento. E Deus levantava aquela pessoa para produzir vitórias militares, para livrar o povo da mão de inimigos. E aí, durante o período em que esse juiz estava ali, havia um avivamento no povo. Eles retornavam algumas práticas, eles eliminavam algumas coisas ruins do seu meio, mas a partir do momento que vinha o alívio, eles esqueciam de Deus. E eles voltavam ao ciclo: desobediência, castigo, alívio e assim por diante, fazendo sempre as mesmas coisas. Se não bastasse isso, irmãos, o livro de Juízes encerra com duas histórias tenebrosas, que é para marcar a situação do povo naquele momento. Nos capítulos 17 e 18 de Juízes, fala da história de um homem da tribo de Efraim, que contrata um levita para ser o seu sacerdote particular. Ele contrata um levita para ser um sacerdote na sua casa. O que isso significa? Ignorando completamente a lei de Deus. E ele cria ídolos dentro do seu lar, faz lá imagens, pega o levita para que ele fique ali como um sacerdote no seu lar, intercedendo para aqueles falsos deuses. Isso mostra a corrupção espiritual daquele povo. Depois a história diz que a tribo de Dan estava de mudança de local e encontra esse sacerdote e contrata ele. E ele se vende para a tribo de Dan. E ele, além de sair da casa daquele homem que eu havia contratado, rouba as imagens e leva junto. Olha como estava a situação do povo. Aí depois, se não bastasse, dos capítulos 19 a 21, conta uma das histórias mais macabras da história de Israel. Se você já leu o livro de Juízes, você vai lembrar dessa história. Onde a concubina de um levita é estuprada pelos homens de uma cidade da tribo de Benjamim. E aí, ao ver o que havia acontecido, o homem, né, não é marido, porque ela é uma concubina, mas o parceiro dela, esquarteja ela em 12 partes e manda uma parte para cada tribo de Israel para mostrar o que havia acontecido. E aí as tribos de Israel, tomando conhecimento daquele fato nefasto, eles se reúnem em exército e vão até lá e pedem: nos entreguem esses homens para que a gente possa puni-los e tirar esse mal de Israel. Era algo tão grave que mesmo eles, completamente corrompidos, perceberam o absurdo. Mas o que a tribo de Benjamim faz? Entrega esses homens? Não, faz guerra contra as tribos. Existe uma batalha entre eles e a tribo de Israel quase é exterminada nesse episódio. Quase é eliminada da história. Irmãos, eu creio que isso já dá uma boa ideia. Se você não conhece a história de Israel, isso já mostra um pouquinho de como a história do tempo dos juízes é uma mancha no currículo desse povo. E mais uma vez, Paulo cita isso de forma intencional para lembrá-los dos erros do passado. Ele está pegando um povo orgulhoso da sua história e está mostrando: olha para a história direitinho, que você vai ver que não tem nada para se orgulhar. É uma lembrança de como o coração do homem tem uma tendência a se afastar de Deus. Eles já recém tinham entrado na terra e já estavam desse jeito, completamente desobedientes a Deus e tendo esquecido a Deus. Daqui a pouco, irmãos, no texto de Atos, Jesus vai ser apresentado a eles. Jesus vai ser anunciado por Paulo como o Messias. Paulo vai dizer: o Salvador veio. E ao rejeitar Jesus, o povo judeu está voltando
as atitudes do tempo dos juízes. É isso que Paulo quer. Está aqui Jesus, profetizado nas Escrituras, que fez todos os sinais que eu estou aqui contando a vocês. Eu sou testemunha. Paulo está dizendo, eu sou testemunha disso. Eu estive com esse Jesus ressurreto. Paulo vai mostrar em Atos vários textos do Antigo Testamento que se cumprem em Jesus para eles. Então, diante disso, Paulo está dizendo a mesma coisa. Olha, se vocês rejeitarem Jesus, diante de tantas evidências que mostram que Ele é quem diz ser, se vocês rejeitarem Jesus diante dos testemunhos que os apóstolos estão trazendo, diante daquilo que eu estou contando para vocês, que eu vi e ouvi o Cristo, fazer isso, rejeitar esse Jesus, é fazer o mesmo que aquela geração perversa fez no tempo de juízes. Rejeitou a Deus, rejeitou a sua palavra e fez aquilo que achava ser o certo aos seus próprios olhos. Se vocês rejeitarem Jesus, vocês estão fazendo o mesmo que aquela geração do tempo dos juízes. Irmãos, isso serve para nós. Isso serve exatamente para nós. Porque no momento em que alguém rejeita Jesus, debaixo de um argumento de que, não existem provas suficientes. Os testemunhos sobre Jesus são limitados. As evidências, elas não são suficientes. As profecias nem dizem nada sobre Jesus. Irmãos, quem rejeita Jesus naquele tempo e hoje, rejeita pelos mesmos motivos. Motivos pessoais. Alguém que rejeita Jesus hoje, faz isso porque aos seus próprios olhos, Jesus não é quem diz ser. Ou seja, a rejeição a Jesus, seja no primeiro século, seja hoje, é uma decisão tomada de acordo com o que a pessoa acha certo. Eu acho que Jesus não é Deus. Eu acho que a Bíblia foi escrita e foi adulterada e foi inventada. Eu acho, perspectiva pessoal. Tomar uma decisão que parece certa aos seus próprios olhos. E queridos, se você é alguém assim, que rejeita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é alguém que despreza os mandamentos de Deus. Se você hoje rejeita Jesus como Senhor e Salvador, você é alguém que está fazendo isso porque a rejeição lhe agrada. Você está fazendo isso porque você acha que isso é o certo a ser feito. E se esse for o caso, cuidado. Porque você está repetindo o mesmo procedimento do momento mais perverso da história de um povo. De um povo que fez uma aliança com o Senhor. Você está voltando ao tempo dos juízes, onde cada um fazia o que lhe agradava. Internamente, rejeitavam Deus no seu coração. Eu não quero esse Deus para mim. Eu não quero ter que lidar com essa palavra. Eu não quero ter que prestar contas da minha vida a ninguém. E aí eu repito a vocês algo que Josué disse. Josué falou algo muito importante pouco antes de morrer. Ele falou isso para esta geração perversa que nós lemos em Juízes. E aqui parafraseando o que Josué diz lá em Josué 24. Ele disse para aquele povo, e eu repito a vocês hoje, escolham a quem vocês vão servir. Escolham. Escolham se vocês querem servir os deuses dos vossos pais. Escolham se vocês querem servir ao seu próprio coração.
Vocês vão tomar uma decisão sobre isso. Cada um de nós aqui tomará uma decisão sobre Jesus na sua vida. Escolham o que vocês vão fazer, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Deus das Escrituras. Escolham o que vocês vão fazer. De que forma você vai viver? O que você vai fazer em relação à palavra de Deus? Você vai segui-la sem impor restrições? Ou você vai escolher o que você acha certo? Esse mandamento aqui, não matar e não roubar, ok. Mas esse outro aqui que diz que eu devo amar o meu inimigo, não, isso aqui é difícil demais. Esse outro aqui que diz que eu preciso congregar e amar os meus irmãos como a mim mesmo, não, isso aqui é um pouquinho difícil demais para mim. Isso eu não acho que deva ser assim. Isso eu não acho que é certo. A mesma atitude do tempo dos juízes, escolhendo o que acha certo aos seus próprios olhos. Irmãos, lembre-se de uma coisa. Obediência parcial. Você escolher mandamentos que lhe são agradáveis e desprezar tudo aquilo que você lê na palavra que você acha que não é tão assim. Fazer isso é o mesmo que rejeição total. Obediência parcial é o mesmo que rejeição total. E aqui eu não estou falando de uma obediência parcial porque ainda não conhece todas as coisas, porque ainda precisa aprender mais sobre os mandamentos. Eu estou falando de alguém que escolhe, que conscientemente escolhe fazer algo e rejeitar algo da palavra. Viver assim, irmãos, é o mesmo que rejeitar a Deus. Você está se colocando no lugar de Deus. E você está dizendo para Deus, você está errado. Ou parcialmente errado. Eu vou escolher o que eu quero obedecer da palavra. O restante, deixa para lá. Vou fazer aquilo que é certo aos meus próprios olhos. E agora Paulo entra no último período da história, voltando lá para Atos 13. O período dos reis. E aí aparece ali nos versos 21 e 22. Diz ali: então eles pediram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O período dos juízes encerra com o profeta Samuel, que é considerado o último dos juízes. E é durante o ministério do profeta Samuel que existe essa transição da liderança do povo judeu. Sai os juízes, entra a monarquia. E aí eu vou pedir para abrir a Bíblia de novo em outro texto. Vamos olhar como que isso aconteceu. Abram em 1 Samuel. Estavam lá pertinho de juízes, né? Logo na sequência. Passa Ruth e daí já vai encontrar 1 Samuel. Samuel 8, versos 4 a 5. 1 Samuel 8, versos 4 a 5. Aqui o texto mostra o momento onde o povo pede por um rei. 1 Samuel, capítulo 8, versos 4 a 5. Ele diz ali: então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que vocês nos constituam um rei, para que nos governe como acontece em todas as nações. Quando nós lemos esse pedido, irmãos, eu creio que nós somos levados a pensar de maneira muito semelhante a Samuel.
O povo, ele está rejeitando Samuel por medo de não ver uma continuidade. É isso que diz o texto no pedido, né? Você está ficando velho, Samuel, e você errou com seus filhos. Seus filhos não parecem como você. Seus filhos são desobedientes. Aqui já daria muitas aplicações sobre pais e filhos, né? Mas enfim, não é esse o ponto aqui. E aí você vai ver no verso 6 aí do texto, que Samuel não gostou do que ele ouviu, e ele orou a Deus. Né? Ele ora a Deus ali, em virtude do pedido, porque Samuel ali, ele entende que estavam rejeitando a ele, a sua liderança. E isso é entendido na resposta que Deus dá para Samuel no verso 7. Ele diz ali, e o Senhor disse a Samuel, atenda à voz do povo em tudo o que lhe pedem. Por quê? Porque não foi você que rejeitaram, mas a mim, para que eu, Deus, não reine sobre eles. Deus ainda diz no verso 8, e aqui eu quero ler na nova versão transformadora, porque eu acho que ela ajuda aqui no entendimento. Ele diz assim, desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Ou seja, a rejeição do povo a Samuel era, na verdade, uma rejeição a quem havia levantado Samuel, a quem havia colocado Samuel na liderança. Era uma rejeição do povo ao próprio Deus. Eles ali estão invejando as nações, olhando para todas as nações e dizendo, nós queremos ser como eles. De que forma? Tendo um rei? Não. Sendo governados por um homem e não por Deus. Irmãos, isso aqui é uma ilustração do coração do homem. O homem, ele não quer ser governado por Deus. Ele quer sempre ser governado por outros homens, seja ele mesmo ou seja outros. Então Deus está mostrando aqui, Samuel, não é sobre você isso aqui, é sobre mim. Eles não querem que eu seja o rei deles, eles querem ser como outras nações pagãs, que têm homens e outros deuses entre eles. E aí com isso, Paulo ele mostra mais uma vez a marca que acompanha essa nação. Paulo mais uma vez está aqui amassando o orgulho deles. É como se ele dissesse, olhem bem para a história que vocês se orgulham. Reparem com cuidado nessa história. Não há nada para se orgulhar. Não há absolutamente nada para se orgulhar. Vocês fizeram, o que vocês mais fizeram ao longo de toda essa história foi rejeitar a Deus. Rejeitar ao Senhor. Mas mesmo diante da rejeição, o que Deus faz? Ele é fiel até o fim. Mesmo diante de tanta rejeição, quem que Deus enviou para este mundo? O libertador. Aquele que ele prometeu. O Salvador. E é isso que nós vamos ver na semana que vem. Paulo vai dizer quem é o libertador. Vai dar o nome do Salvador prometido. Mas continuando ali no texto de Atos, voltando lá em Atos, Paulo lembra que ao pedir um rei, Deus deu para eles quem? Saul. Saul. E Saul reinou em Israel por 40 anos. E então Deus rejeita Saul. Mas Deus não escolheu Saul. Deus foi lá e Deus ungiu Saul para ser rei. E agora Deus rejeita Saul depois de um tempo? Deus errou. A escolha de Deus não foi boa. Talvez a gente seja tentado a pensar assim, né? Deus se equivocou, depois ele corrigiu. Será que Deus pode errar? Lembra o pedido que eles fizeram? Queremos um rei como? Como das outras nações. Esse é o rei que nós queremos. Queremos um rei como dos outros povos. Vocês querem um rei como eles? Vou dar para vocês. Como que era um rei no contexto do mundo antigo? Como eles eram?
Algumas características eram imprescindíveis. Aparência imponente. O rei tinha que ter presença, fisicamente falando. E ele também deveria ter uma grande capacidade de liderança militar. Como era Saul? Saul se encaixava nisso. Saul se encaixava exatamente no modelo de reis daquele tempo. Reis como as nações que Israel invejava, ao ponto de que o texto bíblico diz que quando o povo viu Saul pela primeira vez, e aí o texto bíblico fala que Saul era o mais alto de Israel, altura, diz que o segundo mais alto dava no ombro de Saul. Quando o povo viu Saul, imediatamente proclamou ele rei. É esse mesmo. Deus acertou em cheio. Eles nem fizeram entrevista de emprego. Eles nem fizeram um questionamento. Ei, Saul, vamos conversar um pouquinho, deixa eu conhecer você melhor. Eles viram Saul e aclamaram ele como rei. Portanto, ao contrário do que a gente poderia pensar, Deus não errou ao levantar Saul. Ele apenas deu o que o povo queria. Deus estava ali ensinando aquele povo. Deus estava ali mostrando para eles as consequências de você escolher um rei semelhante às outras nações. Depois deste rei, que o povo tanto queria fracassar, Deus o rejeita. E aí então ele levanta um rei. Ele diz, e aqui ele diz no sentido de estou interpretando a história, não está na Bíblia, tá? Mas Deus, é como se Deus dissesse para aquele povo, vocês tiveram o que vocês queriam, agora chegou a minha vez de escolher. Agora eu darei a vocês um rei. E aí Deus escolhe quem? Davi. Lá em 1 Samuel 16:1, o Senhor disse assim a Samuel, até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite, ponha-se a caminho, porque eu vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos deles para ser o rei. E aí, quando são apresentados os filhos de Jessé, Deus escolhe o mais improvável do ponto de vista humano. De tal forma que Samuel, quando ele enxerga os filhos de Jessé, ele imagina que o primogênito, Eliabe, seria escolhido. E quando ele olha para Eliabe, ele diz, está aqui, certamente é ele. E aí o Senhor fala com ele, não olhe para a aparência, não olhe para a altura, porque eu rejeitei esse que você está imaginando. Porque eu não olho como você. Eu não enxergo como o ser humano enxerga. O ser humano enxerga o exterior, mas eu enxergo o coração. Davi, longe de ser perfeito. Longe. Davi era homem como nós somos. Um pecador. A Bíblia nunca coloca os heróis da fé como modelo de moral. Nunca. Ela expõe os erros deles. Mas Davi tinha um coração inclinado ao Senhor. Um coração disposto à obediência. Um coração que se arrependia. E que, acima de tudo, se submetia a Deus e à sua vontade. Era um coração alinhado com o coração de Deus. Em Davi nós temos o modelo de alguém que realmente desejava seguir os mandamentos. Nós temos em Davi um modelo de alguém que verdadeiramente se arrependeu e assumiu as consequências do seu erro. Nós temos em Davi um exemplo de humildade e dependência em Deus. Ele nunca fazia nada sem consultar a Deus. Ele sempre, em qualquer batalha, em qualquer momento, ele buscava a orientação do Senhor. E nós temos em Davi um modelo de alguém com intimidade com Deus. Um modelo de um verdadeiro adorador, de alguém que realmente adorava ao Senhor. Diferente de Saul. Saul tinha a aparência digna de elogios, mas o seu interior era duro. Quando Saul falhava, quando ele pecava,
ele se endurecia, ele se justificava. Ah, mas eu fiz isso por causa de aquilo. Ah, não, mas deixa eu explicar, não é bem assim. Saul era assim. Saul não se arrependia. E mais uma vez, Paulo aqui quer levar a todos nós, aos seus ouvintes, a refletir acerca das nossas próprias escolhas. Davi está levando aquele povo a pensar na quantidade de vezes que eles rejeitaram a Deus e seguiram as inclinações do seu próprio coração, na semelhança de Saul. Quantas vezes nós não repetimos o exemplo de Saul? Quando pecamos, nos endurecemos. Queremos encontrar uma justificativa. Queremos explicar o porquê fizemos aquilo. E fugimos da semelhança de Davi, que imediatamente, quando seus olhos foram abertos para o pecado, dizia: Senhor, contra ti pequei. Senhor, me perdoa. Senhor, eu assumo a culpa. Me castiga com vara se for necessário. Então, essa comparação dos dois reis que são levantados aqui no texto, é uma comparação que a gente precisa levar a sério e meditar sobre isso. Com qual dos dois será que nós mais nos aparecemos? Mais nos parecemos? Com Saul, bonito por fora, mas um coração orgulhoso, que buscava fazer apenas o que ele achava certo a se fazer. Uma pessoa que não levava os mandamentos de Deus a sério. Alguém que, quando errava, já tinha na hora uma justificativa pronta. Uma pessoa que não se arrepende, mas vive de remorso. Saul é assim. Quando nós vemos o arrependimento de Saul, é só um remorso quando ele percebe que ele perdeu o trono. E aí ele se humilha com Samuel e ora ao Senhor quando ele percebe que ele perdeu o trono. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Ou será que nós somos mais parecidos com Davi? Jamais perfeitos. Nós não seremos perfeitos. Mas parecidos com Davi no sentido de um espírito inclinado à vontade de Deus. Inclinados a obedecer a Deus. Inclinados a fazer o que a palavra diz que precisa ser feito, mesmo que isto custe alguma coisa para mim. Irmãos, nós podemos sim vir a tropeçar. Davi tropeçou e talvez num dos pecados mais graves da história. Um adultério seguido por um plano de assassinato. Um plano consumado. Mas Davi, a partir do momento que entendeu o que havia feito, ele vai para a estrada do arrependimento, assume as consequências e recebe a disciplina de Deus. Recebeu de formas terríveis ao longo da sua história pessoal. Ele nunca viu a espada se desfazer da sua família. Uma família que repetiu os mesmos erros dele. Ele colheu o que ele plantou na esteira do seu pecado. Mas ele tinha um coração temente ao Senhor, que buscava com toda a sua força viver de acordo com os mandamentos de Deus. Com quem mais nós vamos querer nos parecer? Com Saul, que é um reflexo do povo, da história de Israel, que possui uma obediência parcial, que escolhe o que faz porque faz tudo aquilo que acha certo aos seus próprios olhos? Ou seremos alguém que se curva, que se humilha diante do Senhor e da sua palavra, que faz o que precisa ser feito, mesmo que isso custe algo a ele, que ama como Cristo amou, que busca uma vida de santidade, mesmo nas suas falhas e tropeços, mas que busca.
e que dia a dia está buscando, que todos os dias vive debaixo do Senhor, com uma consciência de que cada ato, cada pensamento, cada palavra precisa ser dita debaixo do Senhor. Como nós vamos querer viver? Com um espírito orgulhoso ou com um espírito humilde? Como alguém que se justifica dos seus erros ou como alguém que se arrepende e que busca mudar? E que sinceramente busca em Deus forças para mudar? Todos nós aqui vamos escolher um caminho. Qual caminho você vai seguir? Então, queridos, essa porção aqui encerra nos deixando um ponto de contato para aquilo que virá na sequência. Depois de apresentar uma história repleta de erros, falhas, de mostrar que no passado aquele povo fazia só o que achava ser certo, agora ele vai apresentar o resultado final da fidelidade de Deus, a chegada do Salvador. E o que as pessoas farão com esse Salvador vai dizer qual caminho eles vão seguir. O caminho dos seus antepassados e da sua rejeição, ou o caminho da humilhação e do reconhecimento da graça do Senhor. Então, o que podemos aprender aqui como resumo final? Mais uma vez, irmãos, fidelidade de Deus versus a insatisfação de um povo. Essa é a lição principal aqui. Na próxima semana, nós vamos iniciar o segundo ponto do sermão do apóstolo Paulo, que é o ponto onde ele apresenta o Evangelho, onde ele efetivamente mostra Jesus Cristo. Vamos orar? Pai amado, bondoso Deus, louvamos ao Senhor por mais essa palavra que o Senhor entregou a nós. Mais uma vez, nos colocamos aqui, Senhor, com espírito de humildade, reconhecendo que somos pecadores e que carecemos da sua graça e da sua misericórdia. E o meu clamor aqui, Senhor, é para que não haja nenhum coração endurecido à tua palavra neste lugar essa manhã. Que possamos todos nós, Senhor, vivermos uma vida na semelhança de Davi. Não uma vida perfeita, mas uma vida de pessoas que se inclinam ao Senhor, que buscam obedecer e que têm um coração inclinado a isso. Nos ajuda, Pai, porque sabemos, cada um de nós sabe das suas dificuldades, das suas lutas pessoais, mas que o Senhor nos encha do poder do Teu Santo Espírito, nos fazendo ser inclinados como Davi, nos fazendo ser pessoas que se arrependem e que buscam o Senhor de todo o coração. Nós clamamos a Ti por isso, em nome de Jesus oramos. Amém.